Queridos irmãos da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos, nos trazendo muita fé, muita esperança, muito amor aos nossos corações. Hoje nós queríamos conversar sobre um tema bem interessante. É uma campanha até da propaganda do Boticário. E nos leva a uma reflexão muito importante, na necessidade de nós nos abraçarmos a nós mesmos, de abraçarmos ao próximo e abraçarmos também a Deus, que vive dentro dos nossos corações, no coração do meu próximo e dentro do meu próximo coração. A campanha do Boticário fala assim: nos últimos tempos, acho que todo mundo se sentiu assim, sozinho, isolado em seu próprio mundo, sem o sabor dos beijos, o calor dos abraços. A pandemia tirou até a nossa capacidade de sentir os cheiros, mas não nos impediu de observar e de perceber que as pessoas só são solitárias quando constroem muros em vez de pontes. Que o essencial só se pode ver com o coração, pois é invisível aos olhos, e que o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Que este Natal devolva os cheiros, os beijos, abraços e todo o amor que o mundo tanto precisa. Sem dúvida nenhuma, isso nos reflete essa visão de que nós somos espíritos imortais. Mas quais são os aprendizados que esse momento nos traz frente à pandemia, frente ao final do ano, frente a tantas coisas que nós passamos? Sem dúvida nenhuma, algumas reflexões. Cada ser humano dá o seu significado para a pandemia. Cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas angústias, as suas dores, também tem as suas mudanças, as suas próprias transformações. Nos traz a lembrança da brevidade da vida sempre. Em 2 semanas, nós podemos não estar mais aqui. A pandemia nos coloca à frente da possibilidade real da nossa própria morte. Isso nos sacode, isso nos choca muitas vezes. Nos faz pensar na vida que nós levamos. Esse contraste entre vida e morte deveria salientar a necessidade de vivermos e vivermos vida em abundância no nosso íntimo. Confronta a nossa aparente segurança dos nossos poderes humanos, que nos dão a falsa segurança, tal como o dinheiro, as amizades, a saúde, a importância e o orgulho, que nada podem, muitas vezes, para nos ajudar a vencer um vírus que veio de tão longe e que se instalou em toda a humanidade. Nos faz enxergar melhor as rotinas que vivíamos, sem dúvida nenhuma. Amizades vazias, muitas vezes, agitações sem propósito nenhum, ocupações sem valor eterno, tempo ocioso, sem aproveitamento nenhum, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, até para construir a nossa própria felicidade. O vírus não tem moralidade. O homem é que precisa ter a moralidade e aprender a cuidar da humanidade para amenizar as suas dores. Estamos cuidando de nós e dos outros? Fica essa pergunta. Se o país vizinho não está protegido, eu também não estou protegido. Haja o exemplo típico atual da situação na África, que gera novos vírus que se alastram pelo mundo inteiro. Então, o que acontece no outro país também me impacta. Eu não posso estar alienado dessa realidade. Se a minha família não está saudável, eu também não estarei saudável. Não podemos ser só usufrutuários da família, do planeta, das bênçãos que a vida nos traz. Nós também temos a nossa necessidade de contribuir para a felicidade de todos. Se o vírus atinge a toda a humanidade, é sinal que toda a humanidade é responsável. Tudo que parecia separado é inseparável. Pessoas, natureza, comportamentos, relacionamentos, não conseguimos nos blindar, não conseguimos nos afastar, porque a vida faz parte de todos e nós devemos construir essa felicidade em todos. O isolamento da pandemia nos devolve para nós. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que é a vida? O que eu quero para o meu futuro nessa vida? Como estarei no próprio mundo espiritual? Sobretudo, como estarão os meus próprios sentimentos naqueles momentos decisivos
da minha própria vida. Os templos, as igrejas se fecharam para que se abrissem os templos interiores, em verdade e vida nos nossos corações. O distanciamento promoveu o tempo de reflexão necessário para cada um de nós. O vírus intensificou muitas vezes o vazio que existe em cada alma. Salientou, exacerbou, mostrou algo que estava necessitando do amparo, um grito interior que nos chamava a atenção e que muitas vezes, por causa do mundo exterior, eu nunca consegui parar para ver o que estava acontecendo no mais íntimo do meu próprio coração. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, faz uma colocação muito importante. Na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Nós só podemos transformar aquilo que nós conhecemos, isso nós já sabemos. Anote, então, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te incomoda. Anote aquilo que te incomoda, comece a refletir e a fazer associações do porquê que aquilo me perturba tanto, porquê que aquilo me traz infelicidade, para poder entender o que se passa no âmago dos nossos corações. Não podemos matar a realidade objetiva que nos acontece, mas com certeza podemos olhar de forma diferente a vida e buscarmos o lado feliz, o lado saudável, o lado conciliador nos nossos próprios corações. Jung já nos alertava: quando uma situação interior não se torna consciente, ela ocorre exteriormente como destino. Por isso, conhecer-se a si mesmo é trabalhar os seus complexos. Hoje em dia todo mundo compreende essa situação de complexos, essas dores interiores que nos afetam, que nos perturbam. E o grande problema que a gente percebe é quando esses complexos nos detêm, nos prendem. E eles se tornam tão grandes que são capazes de perturbar a nossa própria vida interior. Quantas vezes nós ouvimos aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombrações aparecem. Não seriam a assombração, na verdade, essa sombra interior em ação? A sombra em ação dentro do nosso íntimo, nos causando perturbações, nos causando desequilíbrios, nos causando sofrimentos, quando a vida não precisa ser sofrida, ela precisa ser vivida e encontrarmos habilidades, conhecimentos, oportunidades de transformarmos a nossa vida em melhores dias, em dias de paz e de harmonia dentro do nosso íntimo. Muitas vezes a gente diz: eu não consigo me perdoar, não consigo esquecer, não consigo fazer, não consigo ser feliz porque sempre me saboto. Só encontro pessoas difíceis no meu relacionamento. Não consigo me entregar no meu relacionamento. A verdade é que segurança e controle fazem muitas vezes a gente estacionar. A tentativa de controlar a vida é muitas vezes uma armadilha do nosso ego, porque a vida está em constante desafio. Ela está em constante desafio, transformando a nossa realidade interior e exterior. E quando eu tento dominar, muitas vezes, a vida transforma, nos colocando novas situações de aprendizado para nós conseguirmos evoluir. Quantas pessoas estão mortas antes de morrer? Vazias, tristes, abandonadas dentro de si mesmo. Nós deveríamos trabalhar muito essas nossas questões interiores para alimentar a vida dentro de nós e não a morte. E não pensarmos no nosso fim, porque somos espíritos eternos e sempre iremos viver e sempre iremos crescer e evoluir. É bem verdade que muitas vezes nós precisamos fazer recomeços, quando algo não dá certo, ou muitas vezes quando nós queremos fazer melhor ainda, ou corrigir pequenas coisas na nossa trajetória. Nós precisamos dar a oportunidade para os outros e para nós de recomeçarmos. Temos muitas vezes o costume de projetar no outro as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos problemas. Por isso a advertência de Jesus dizia logo de saída: reconcilia-te. É saber lidar com as diferenças
e não tentarmos mudar primeiramente os outros, mas mudarmos a nós mesmos. Resgatar depois, de harmonizados, quem sabe o nosso lar, quem sabe outras famílias, quem sabe o nosso ambiente de trabalho e fazer as transformações gradativas que o nosso íntimo já conseguiu consolidar dentro de si. Tantas e tantas vezes nós sabemos que é necessário sentir, pensar, falar e agir ligados a Deus. Estarmos harmonizados internamente com o exterior, com a nossa palavra, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Ama-te para que possa ser livre, nos dizia Emmanuel, e possa olhar o próximo como teu próprio irmão. Estamos sempre no lugar certo. Pelas escolhas diárias que nós fazemos, vamos determinando a nossa posição, o nosso estado evolutivo e as experiências necessárias para o nosso contínuo aprendizado. As nossas escolhas vão alterando os caminhos à medida que nós vamos decidindo. Todos estamos envolvidos exatamente na família que nós necessitamos. Por isso mesmo, Jesus nos advertia: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado no cárcere. Essa ideia, com a ideia que o próprio Paulo nos coloca, que nós queremos sim buscar muitas vezes a conciliação, resolver, mas Paulo também dizia assim: acho sempre em mim esse conflito, acho esta lei em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele escreve na carta de Paulo aos Romanos 7:21. Então, nós percebemos que antes de mais nada, para nós estarmos de bem com o mundo, nós precisamos estar reconciliados conosco. A primeira reconciliação é individual. O nosso inconsciente se mostra contrário muitas vezes ao nosso consciente, como o próprio Paulo dizia: quero fazer o bem, mas esse eu não consigo fazer. Os conflitos externos sempre falam dos conflitos internos porque encontram ressonância em nós. Freud já nos alertava: as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Então, o fundamental é reconciliarmos-nos. Reconciliar-se com o teu adversário interior, como dizia Emmanuel, primeiro consigo e depois com o próximo. Reconciliar-se com o conflito interno, resolver as nossas questões e depois expressarmos essa alegria, essa paz, esse amor que existe já dentro de nós para com o nosso próximo. Nós precisamos entender que a reconciliação começa dentro de mim. Porque muitas vezes eu sempre penso que o outro é o culpado. E quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, eu não preciso fazer mais nada. Quando nós focarmos em nós, teremos êxito. Achamos que tem que vir sempre de fora, pois achamos que nós é que fomos lesados, nós é que estamos vitimizados pelo próximo. Quando conseguirmos mudar essa abordagem, com certeza nós encontraremos o reequilíbrio. Então, importante, primeiro é a reconciliação consigo, com a família e com Deus. E sem dúvida nenhuma, se nós tivermos dificuldade nisso, a lei de retorno nos ensina que sempre seremos levados de novo às circunstâncias que precisamos, seja pela reencarnação, seja pelas novas, antigas histórias que vivenciamos na nossa vida. E Jesus nos alertava sobre a lei de retorno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João 5:29. Em raras passagens, nos diz Emmanuel, no Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. A lei de retorno, pois está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. Haverá ressurreição para todos, sem dúvida nenhuma, mas apenas com a diferença de que os bons terão em nova vida e os maus em nova condenação, repetindo o decorrente da criação reprovável que eles mesmos criaram nas suas existências. Sobre a reencarnação, o Espiritismo nos ensina. A reencarnação é uma lei divina para a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade.
A cada nova existência na Terra, damos um passo adiante na senda do progresso. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e com a bondade de Deus. Através da reencarnação, crescemos intelectual e moralmente ao longo da evolução, até não termos mais necessidades da vida corporal. É claro que nós já temos a intuição íntima dentro de nós, mas como o velho ditado diz, intuição é tudo aquilo que a gente só lembra depois que fizemos muitas vezes as coisas erradas. Aí eu me lembro que eu já tinha uma intuição que não deveria ter sido assim. Mas o importante é que a gente foque, entendendo que muitas vezes a necessidade de reconciliar é reconciliar muitas vezes com os próprios inimigos interiores que nos habitam. E Jesus nos dizia assim: amai, pois, os vossos inimigos. Jesus não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, nem mandou multiplicarmos a maldade. Recomendou simplesmente auxiliarmos os mais cruéis com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, nos diz Emmanuel, acima de tudo, preocupou-se em preservarmos-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, pois semelhante medida nos livrará do terrível duelo do mal contra o mal, onde aquele que for pior talvez será o grande vencedor, mas nas leis divinas sempre será o grande perdedor nesse processo. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos faz uma advertência interessante. Ela coloca assim: nesse extraordinário oceano, tremendas forças estão trabalhando, ora em favor, ora contra o ser, que necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Para finalizar, gostaríamos de deixar uma mensagem de Natal e de um feliz Ano Novo. Que neste Natal, reconciliados com o nosso interior, possamos nos abraçar o próximo, abraçar a Deus também, pois Ele mora em você e no próximo, nos devolvendo os cheiros, os beijos, os abraços e todo o amor que o mundo tanto necessita. Muita paz e amor neste Natal, neste Ano Novo que se inicia em breve. Fiquem todos com Deus no coração.